Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 27. Martírio e crucificação. Então, os soldados do governador, levando Jesus consigo ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Após o despirem, envolveram-no com um manto escarlate, trançando uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e um caniço em sua mão. Ajoelhando-se diante dele, o ridicularizaram, dizendo: Salve, salve o Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tomaram o caniço e batiam na cabeça dele. Depois de o terem ridicularizado, despiram-no do manto, vestiram-lhe sua veste e o conduziram para ser crucificado. Enquanto saíam, encontraram um cirineu de nome Simão e o requisitaram a fim de que carregasse a cruz dele. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe para beber vinho misturado com fel. Ao provar, ele não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram suas vestes, lançando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima de sua cabeça colocaram a sua acusação escrita: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Então eram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. Os transeuntes o insultavam, meneando suas cabeças e dizendo: Ó tu que destróis o santuário edificando em 3 dias, salva a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. De forma semelhante, os sumos sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel? Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Se Deus quiser, que o livre agora, pois disse: Sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os assaltantes que foram crucificados com ele o injuriavam. Ao olhar para essa cena, muitas questões vieram a respeito de como é que de verdade ele atravessou isso. Acho que ninguém pode dizer precisamente, não é? Mas uma coisa é certa, não foi sorrindo. E no fundo, pelos registros, pelos escritos,
Ele não queria passar por isso. Tanto que momentos antes a gente leu ele pedindo ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a confiança na vida e no que ele já sabia era tão grande que ele completa. Mas se não tiver outro jeito, se essa for a única forma de eu servir ao seu propósito, de que a minha vida seja uma intervenção nesse planeta, eu aceito. Eu digo sim. Só que eu não digo sim sorrindo. Eu digo sim chorando. Momentos antes dele ser levado, o Evangelho também mostra, ele se sentia triste. E pedia ajuda para os discípulos: orem comigo, por favor. Ele se sentia só. Ao mesmo tempo que essa potência divina estava ali como um sol para a humanidade, ele não deixou de viver os sentimentos humanos e todos esses limites que a gente está dizendo aqui agora. Era de um lugar diferente que ele vivia, sim, porque uma consciência expandida, como a consciência de um Cristo, de Jesus, sabia que a morte não era o fim. Então ele não se esperneou, ele não se revoltou, mas doeu. Doeu muito. Foi triste, sim. E assim como é para nós, triste às vezes despedir de pessoas que a gente ama. Às vezes pode ser triste despedir da vida. Pode ser triste despedir de situações. Coisas que talvez a gente também possa saber, eu sei que isso é o melhor. Mas dói. Eu quero dizer que nem a gente sabe, de fato, o que a gente dá conta de suportar. Às vezes a gente pode olhar e dizer: isso eu não aguento. Mas é porque no fundo nós não passamos. Mas quantas situações talvez a gente também achava que não daria conta. E a gente passou. E essas situações nos fortaleceram. Essas situações, elas nos transformaram. A vida é cheia de intervenções precisas que vão promover as maiores transformações da nossa alma. A vida tem jeitos misteriosos, profundos, de trazer pessoas, de levar pessoas, de trazer situações todos os dias, relações, todos os dias, intervenções, convites de transformação. E quando a gente começa a desenvolver esse hábito de dizer sim para tudo, não significa que eu vou ser passivo e que eu não vou fazer a parte que me cabe para poder estar vivendo da melhor forma. Mas é saber que tudo aquilo que eu não posso evitar tem uma razão maior para estar acontecendo. E essa razão é sempre o melhor para mim
e para a vida. Tem coisas que a gente pode evitar, mas tem outras que não. E aos poucos isso vai ficando mais claro para nós. E a gente vai parando de brigar com a vida. De exigir que ela seja diferente para que a gente esteja bem. E nessas horas a gente acaba fazendo um paralelo, né, entre o que ele foi capaz de passar sem revolta. Ele estava triste, mas sem revolta. E o que a gente é incapaz de passar, às vezes coisas bem menores, entre aspas, que despertam na gente resistência, revoltas. Mas no fundo é isso, não existe maior nem menor. São experiências que elas vão nos desafiando, cada uma de um jeito. Então a gente pode olhar para essa crucificação, gente, como uma simbologia dessas situações humanas que chegam inevitáveis, que chegam como uma travessia necessária que a gente precisa viver.